Olá, pessoal. Nós vamos hoje falar sobre ética na perspectiva do corpo, não é? Entender o que como se dá a presença do corpo na história do pensamento. Qual o percurso que nós vamos fazer? Nós vamos localizar o corpo no pensamento de um filósofo antigo, que é o Platão, compreender a separação entre corpo e pensamento, corpo e alma que ele faz. Depois nós vamos passar para a localização do corpo no pensamento de Nietzsche, né? O corpo como movimento contínuo, e daí a retomada da discussão da multiplicidade. Depois nós vamos passar para a localização do corpo no pensamento de Foucault, com biopoder e os corpos disciplinados. E vamos fechar no quarto momento com o Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, e o conceito de necropolítica. Tá? Primeiro momento, Platão. Platão, um filósofo antigo, que vai ser bastante influenciado por um outro filósofo anterior a ele, um filósofo pré-socrático chamado Parmênides. O Parmênides tenta, numa das primeiras explicações do nascimento da filosofia ocidental, mostrar como a existência se faz a partir de duas vias. Uma via da verdade e uma via das opiniões, das ilusões. Uma via da verdade enquanto aletheia e uma via enquanto ilusões como doxa, tá? Opiniões que se degradam, que se alteram, que estão dadas à mudança, à movimentação. Essa concepção parmenidiana, ela vai influenciar o pensamento do Platão quando ele faz a distinção entre mundo inteligível dado às ideias perfeitas, as ideias que são modelo porque elas são imutáveis, elas não sofrem alteração, elas são inteligíveis, em detrimento do que ele chama de mundo sensível, dado às mudanças, às mutações, né? Ao mundo dos corpos. Esse mundo sensível que é o nosso. Esse mundo sensível em Platão é o famoso dualismo platônico. Ele é composto de cópias que tiveram sua origem nas ideias perfeitas do mundo inteligível. Então, no mundo inteligível, eu tenho as ideias, a perfeição que só é alcançada pelo pensamento. E por um pensamento, não é qualquer. É um pensamento livre de contradições, um pensamento livre de mudança. Né? Por isso que o Platão tem uma escala entre as pessoas na sociedade que alcançam esse pensamento livre de contradições. Tá? Primeiro aspecto, então. A separação do mundo a partir da distinção entre o alcance do pensamento e a condenação do corpo como algo que se degrada, algo que movimenta, algo que é ilusório. O pensamento é o que alcança a imutabilidade, a perfeição, a verdade eterna e mesma. Ela sempre vai ser a mesma, porque ela não sofre alteração. No mundo sensível, nós temos os corpos, que se alteram porque são dados ao movimento, às alterações, às variações. Essa relação entre o corpo e o pensamento se dá por semelhança. É como se eu tivesse uma obra original primeira e fosse fazendo cópias dela. Se eu usar o mesmo molde, a primeira cópia ela vai ter uma intensidade nos traços. A segunda, em função do molde já ter sido utilizado, uma segunda intensidade dos traços. E assim vai decrescendo a semelhança das cópias em relação ao original. Então perceba que a relação entre corpo, corpos e o pensamento se dá por semelhança do que mais se aproxima ao que ele chama de a alma, de imutabilidade, de a verdade enquanto ela mesma, que não sofre alteração. Então, se eu tenho um conceito definido de justiça, ele vai referenciar, o pensamento vai transportar
esse conceito, essa definição, essa ideia perfeita de justiça para os corpos. E os corpos vão praticar, porém vão praticar de modo degradado, porque eles variam. A Carol inglesa vai praticar um tipo de justiça, vai agir de um modo justo. A Carol brasileira vai agir de outro modo justo. A Carol brasileira da região do norte vai agir de um modo, da região do Sul vai agir de outro modo. Essas são as variações, mas o conceito, a ideia de justiça, ela é imutável, é o que vai referenciar. Então se dá por semelhança. E então nós vamos ter, a partir das heranças que vão ser produzidas por esse pensamento platônico de separação entre corpo e alma, entre corpo e pensamento, corpo e mente, nós vamos ter uma classificação, uma seleção, uma hierarquização dos corpos, das ações humanas que mais se aproximam à ideia perfeita que habita o mundo inteligível. Tá? Então esse é o primeiro momento da distinção, da presença do corpo. E aí vocês começam a intuir, começam a perceber para onde esses aspectos podem nos levar, sobretudo pensando hoje, o nosso tempo contemporâneo. Segundo momento, o Platão vai passar por todo um processo de releitura. Nós vamos ter depois o Aristóteles fazendo a distinção entre matéria e forma, sustentado pelo conceito de substância, e que o Aristóteles foi foi aluno do Platão na escola dele, na academia, e depois que Platão morre, o Aristóteles abre o Liceu, a escola dele, que vai manter algumas influências de Platão, e mantém essa distinção entre corpo e alma, embora ali um dependente do outro. Mas é a alma, é o pensamento quem anima o corpo. Nesse sentido, essa tradição que herda a separação lá de Parmênides e que o Platão reformata, é tomada como o corpo enquanto um depósito de algo maior, algo superior que anima e que dá sentido para esse corpo. Tá? Essa é a herança. Depois do Aristóteles nós vamos ter outras leituras, sobretudo os filósofos padres do período da filosofia medieval, né? Por exemplo, em Santo Agostinho nós temos a separação entre cidade de Deus e cidade dos homens. E nós vamos depois entrar na discussão do pensamento moderno, onde a gente encontra o Descartes. O Descartes também vai ter uma distinção entre pensamento, vai ter o dualismo cartesiano, com outras configurações, mas vai ter. Nós não vamos falar do Descartes. Depois do Descartes nós vamos ter outros filósofos, e o nosso foco vai ser o Nietzsche. O segundo momento, então, da aula é o Nietzsche. O que o Nietzsche vai falar? Primeiro aspecto. O Nietzsche ele vai romper com essa distinção entre corpo e pensamento, corpo e alma. Segundo o Nietzsche, o corpo é o que nós temos enquanto imanência, enquanto vida. É no corpo que nós identificamos, é a partir do corpo que nós identificamos três aspectos fundamentais da existência. Né? Primeiro aspecto, o corpo, ele traz o movimento contínuo da existência. Esse movimento se dá, por exemplo, a partir da fisiologia, e o próprio Nietzsche trabalha essa noção da fisiologia humana. Quando eu alimento, tomo uma água, ou algum líquido, ou como alguma coisa, o meu corpo ele está com uma composição. Então, lá no meu estômago, suponhamos, eu tenho uma cadeia molecular. No momento em que eu insiro, eu vou fazer a ingestão de um novo alimento, as cadeias moleculares, os arranjos moleculares dessa nova ingestão, elas vão se compor e provocar recomposições entre as cadeias que já estavam presentes e funcionando lá no interior do meu corpo. Vai provocar olha a palavra, movimentação, uma mudança na composição das cadeias que já estavam presentes. O Nietzsche vai dizer, esse é um movimento contínuo que está posto para toda a imanência, para toda a vida. Então, o primeiro aspecto do pensamento nietzschiano é dar ao corpo o lugar do movimento. O movimento está no corpo. E é isso que o constitui a existência. Portanto, quando o Nietzsche traz o corpo, ele rompe com a explicação da vida
a partir de um pensamento imutável eterno. Ele assume o movimento como a fundação da própria existência e localiza esse movimento diretamente no corpo. O corpo já não é mais um abrigo que deturpa, que desvirtua o pensamento reto, probo, imutável, o pensamento como o único que alcança a verdade. Não, ele vai dizer, a verdade é a própria mudança, é o próprio movimento. Então, o pensamento é movimento, o pensamento é corpo. Essa é a primeira característica que o Nietzsche faz. Uma segunda característica importante para a gente entender o lugar do corpo em Nietzsche é o aspecto da criação, da produção. Na medida em que o movimento está se dando, ele está acontecendo, ele está produzindo vida. Como? Eu estou recebendo uma luz agora, eu estou com duas luzes aqui, estou com duas iluminações. Uma iluminação quente e uma iluminação fria e a iluminação natural do sol, para tentar não sombrear, tá? Eu estou com essa iluminação. Então, eu estou com uma temperatura que está composta por 3 fontes de iluminação, possibilitando a construção das imagens, das minhas imagens, do que eu vejo, ou seja, atuando no meu sistema óptico, certo? Beleza. Quando eu trabalho com uma outra composição de luz, essa minha conformação de luz que eu tenho aqui, ela é levada ao limite no sentido de movimentada, ela é mudada. E aí o meu sistema óptico tem que reenquadrar, readaptar, recodificar a temperatura, o comprimento de ondas que eu recebo, ele tem que reordenar. Ou seja, ele vai criar, naquele instante de mudança das forças, ou seja, uma luz, a luz fria com a luz quente em contato, me produz um modelo aqui. Eu vou lá e encaixo numa caixinha para a produção da imagem, meu sistema. Quando eu altero essas fontes, se eu colocar uma fonte vermelha ali ou uma fonte azul, numa outra perspectiva, é uma nova composição. Então, esse modelo que eu tinha da composição primeira, ele vai ser readequado, ele vai ser levado aos limites no sentido de não conseguir encaixar. Por quê? Porque entrou uma outra fonte de luz com outras características. Então, aquele movimento contínuo, no momento em que ele recebe outros encontros, outros estímulos, recebe outros nutrientes, outros elementos, ele é forçado. Essa composição é forçada aos limites e produzir o quê? Uma nova vida, um novo modelo. Então, o movimento, que é a característica primeira do corpo, da corporeidade, ela é movimento contínuo, não é? Essa primeira característica. Ela leva à produção de novas vidas. Ela tem a potência, ela potencializa novos modelos, novos referenciais, a partir justamente da imanência contínua, que é fluida, que é móvel. É o segundo momento, então, o corpo como produtor de vida na relação com as outras forças, com as forças. Nós temos, então, forças em constante contato, conflitos, sobrepondo umas às outras, lutando para se colocarem, para se fortalecerem, e nesse sentido nós temos o que? A redefinição de modelos, a reorganização dos corpos, tanto dos corpos já formatados, quanto dos microcorpos que nós temos na fisiologia e também nas relações. É esse o processo da criação de vida que está presente e que depende dos corpos, né? E o terceiro aspecto é o aspecto das relações hierarquizadas. Então você pensa o corpo como uma grande cidade. Isso é importante para pensar em termos de cultura. Uma grande cidade. Nessa grande cidade você tem pessoas com origens distintas, com fazeres distintos, com perfis distintos, com projetos, propostas de vidas distintas. Mas elas estão todas ali naqueles espaços, sobretudo quando a gente pensa a cidade a partir dos espaços públicos comuns, que é de todo mundo, né? Nós temos o corpo como essa habitação, essa povoação de forças diferentes, atuando justamente nas diferenças e que constrói
esse movimento e que dão sentido e que dão força, dão mobilidade para a continuidade desse corpo, não é? Que por vezes tem um funcionamento harmônico, por vezes desarmônico, mas que está todo fundamentado na relação das forças de hierarquização. Você tem forças que dominam mais, forças que dominam menos, forças que ao serem dominadas querem apenas atuar para tirar a força daquele que está mais ativo, né, que tem mais potência concentrada, e você tem forças que, embora tenham sido enfraquecidas, buscam se fortalecer de outro modo que não é sustentado só no ressentimento, no trazer de volta aquilo que tiraram de mim e condenar a não existência aqueles outros povos que são diferentes, por exemplo. Tá? É nessa hierarquização de forças que a gente encontra a constituição dos corpos, a luta entre as forças diferentes. Aspecto nietzschiano, certo? Para a gente entender o lugar do corpo. Então, o que o Nietzsche faz de diferente do pensamento do pensamento platônico, de Platão e a herança que ele deixa, né? O platonismo. O corpo não está condenado. O corpo não é uma adulteração de uma ideia perfeita, de um modelo. Em Nietzsche, o corpo é justamente o que produz a vida a partir do movimento. Então, esse movimento, enquanto mudança, enquanto multiplicidade, traz a própria constituição da vida. Então, passado por Platão, passado por Nietzsche, nós vamos entrar agora em Foucault e finalizar com o Bembe. Olha o movimento dos corpos. Pessoal, o Foucault foi um leitor do Nietzsche. Foucault tem bastante herança nietzschiana. Isso quer dizer que o corpo, ele não é, na perspectiva Foucaultiana, tomado como um depósito do pensamento, um depósito da alma. Então, o corpo traz o movimento, a diversidade, a variação, a mobilidade, as diferenças da própria existência como forças motrizes, né? Da própria vida, da vida, né? Pois bem, o Foucault, com essa herança, vai trabalhar um conceito, dentre vários conceitos, mas eu vou focar em um para a gente fazer a relação ética, que é o conceito de biopoder. Bio, que vem mesmo do biológico, né, da vida. Então, o que é o biopoder? O biopoder diz sobre a regulamentação da vida, né? Diz sobre o decidir sobre os súditos. Então, você tem uma concentração, uma centralização do poder, e esse poder vai decidir sobre os seus súditos. Esses súditos, essas pessoas individuais, elas tinham as suas soberanias individuais, né? Elas tinham soberania sobre suas vidas, sobre decidir sobre suas vidas. Elas concentram essas soberanias individuais numa soberania centralizada. E essa soberania, ela passa a ter um poder sobre que diz respeito à vida desses vários outros súditos, esses vários outros indivíduos, né? Pois bem, então, é daqui que sai o conceito de biopoder. É um poder que vai decidir, que vai regulamentar a vida das pessoas, certo? Agora, se nós temos os variados corpos, as corporeidades, nas suas diferenças, nas suas diversas origens culturais, principalmente, esse biopoder, ele vai atuar para padronizar esses corpos, ou, em termos Foucaultianos, disciplinar esses corpos, essas diferenças. Veja, então, que lá em Platão,
nós tínhamos um modelo imutável e eterno, e os corpos eram todos produzidos enquanto cópias, os corpos eram todos copiados dessa ideia perfeita, por exemplo, de ser humano. Então eu tenho uma ideia perfeita e imutável de ser humano que é alcançada pelo pensamento correto, racional, probo, que já passou pelo exame da matemática e chegou até o filósofo, né, em Platão. Então, essa ideia de ser humano, ela é a referência que vai analisar por semelhança, ou seja, esse corpo aqui se assemelha mais ao modelo de corpo que nós temos lá de humano. Esse outro se assemelha mais, esse terceiro, papapá. Então nós faríamos uma hierarquização, né? Uma seleção de corpos a partir de uma ideia perfeita. Com Nietzsche, não, cada corpo tem uma produção e a cidade vive nesse conflito, né? Das diferenças, das produções que acontecem de acordo com as composições e as recomposições. O Foucault vai trazer a herança nietzschiana dos corpos e vai mostrar como é que aquela ideia por semelhança está atuando na nossa contemporaneidade ainda. Aquela ideia de alma perfeita que ia habitar o corpo, o Foucault vai mostrar como é que atua em detrimento das diferenças, né? Em detrimento dos diferentes corpos. E como é então que essa ideia perfeita de corpo vai se sobrepor aos corpos diferentes através da disciplinarização, né? Esse biopoder vai atuar no sentido de disciplinar os corpos, de fazer dos corpos diferentes corpos disciplinados. E como que isso vai ser feito? Através de instituições disciplinares. O Foucault vai chamar essas... Presta atenção que isso é muito importante para a cultura, em termos culturais. Quais são as instituições disciplinares, segundo Foucault, no pensamento Foucaultiano? Fábrica, né, no tempo dele o termo, até porque deu uma origem de tradução do francês, fábrica, que para nós é o mundo do trabalho, são as organizações do mundo do trabalho. Os hospitais, as escolas, as prisões, são instituições disciplinares. O que é que elas vão disciplinarizar? Os corpos, as diferenças. Então, enquanto cultura, pensando a cultura, não é por um acaso que há um conflito e uma disputa de narrativa no interior da escola. O que é ensinado? Um estudante da região, da parte, do fragmento rural da cidade e que atua ainda na produção, no cultivo, na agricultura, ele vai receber o mesmo modelo de educação, ele vai ter o mesmo modelo de ensino do estudante que atua, que nasceu na parte fragmentada da cidade urbana, né? E que vai atuar na prestação de serviço. O que trabalha com agricultura vai ter o mesmo modelo, o mesmo perfil de projeto pedagógico, de educação, do que para estudantes que vão trabalhar nos centros urbanos? Essa é uma questão colocada. A padronização é uma disciplinarização. E essa disciplinarização passa por vários outros aspectos. O tratamento, as políticas de saúde, né? Você trata os corpos como sendo iguais e sobrepõe esse padrão às diferenças, né? O tratamento, um tratamento de saúde, ele é padronizado em termos de todos os corpos são iguais, todos os corpos seguem um modelo, independente da origem, independente da tradição, independente da memória alimentar daquele corpo, independente da memória cultural daquele corpo, independente da memória das sociabilidades daquele corpo, independente da memória ambiental, né, daquele corpo. Você padroniza, você disciplina. Por isso entram em parte os hospitais, porque o corpo que é diferente desse modelo, ele é enquadrado como anomalia,
como doença, como desvio do modelo perfeito. Aí está a importância de pensar o biopoder na relação com os corpos. E a relação que se estabelece em termos de ética, de definição de princípios éticos, né? A partir de modelos que são pensados como eternos e imutáveis. O Foucault é o filósofo que vai denunciar isso acontecendo no nosso tempo contemporâneo. Né? O Foucault escreve no século XX, é aqui vizinho nosso, né? Foucault morreu na década de 80. Pois bem, quarto e último momento para a gente fechar a aula e fazer as relações com a cultura especificamente. Um outro filósofo camaronês, filósofo africano, Achille Mbembe, vai ler o Foucault e vai trazer o conceito de biopoder, de biopolítica, né? Depois, em Foucault você tem o biopoder, depois uma ampliação para a noção de biopolítica. O Mbembe vai pegar esses conceitos do Foucault e vai trabalhar, reordenar no conceito de necropolítica. Necro vem de matar, não é de morte, mas é de matar. E vai mostrar que essa seleção de corpos, ela agora vai ser fortalecida, ou ela vai ser operada a partir de uma concepção que não diz mais sobre a vida, como era lá no biopoder, né? O poder decidindo sobre a vida. Agora não, o Mbembe vai trazer a morte como sendo a atuação enquanto política. Ou seja, é decidir quais corpos estão condenados à não existência. Ou seja, quais corpos aqui dentro dessa variação, dessa multiplicidade, dessa diversidade, são considerados não seres. Não ser o quê? Não ser como esse modelo eterno e imutável, esse modelo coerente, esse modelo que foi estabelecido como padrão, certo? Então eu tenho o ser como modelo e preciso definir o que não é como esse modelo, ou seja, os corpos que não são. Esses corpos que não são, eles estão sendo lançados a uma política de morte. Uma política de morte no sentido de que estão sendo abandonados no sentido de quem tem a soberania para exercer o poder. Então, os corpos, como que a questão passa pela classificação dos corpos, entre a definição do modelo e como essa classificação se dá, entre o que é o modelo e os corpos que mais se aproximam desse modelo e os corpos que não se aproximam. Eis a questão ética muito séria contemporânea e que era o objetivo da aula, fazer uma relação lá com a origem, lá nos filósofos antigos, a separação entre corpo e pensamento, entre corpo e alma. Quando você traz essa mobilidade, essa variação de corpos, como que o estabelecimento de padrões para disciplinar culmina atualmente numa atuação do conceito que o Mbembe vai tratar do conceito de necropolítica. Então nós estamos falando de corpos diferentes, de variações de modelos que são produzidos ao longo da própria movimentação, na própria fonte de produção da vida, né? E como isso tem acontecido em termos de políticas do nosso tempo contemporâneo. Então essa aula de hoje é para mostrar, para fazer essa relação entre ética e corpo, e vocês percebem que a todo momento a ética, sendo do campo do possível, sendo do campo da prática, encontra o campo da cultura. A diversidade dos corpos, a produção diferenciadora, diferenciante dos corpos, ela também encontra força, encontra suas forças de produção na relação que o ser humano tem com a natureza e no modo como ele
se apropria da natureza, que essa é a origem da cultura, o modo como o ser humano se apropria da natureza e vai construindo modos de vida diferentes. É por isso que, se você pega uma cultura indígena, ela tem modos distintos de se apropriar da natureza. Diferente de hoje, quem mora e nasceu num centro urbano, num grande centro urbano, tem modos diferentes de se apropriar da dinâmica da natureza e produzir um modo específico de vida. A cultura, então, entra como essa dimensão da vida prática, do campo do possível, como produtora de vida e, por isso, encontra a ética. A função do corpo, entender o aspecto do corpo, é no sentido de ampliar a compreensão da classificação dos corpos. O que é classificar os corpos? Tendo no pensamento um modelo. Nietzsche vai chamar isso de valor. Você vai estabelecer o corpo, aquele corpo padrão, como o valor primeiro a seguir. Os outros que não seguem esse valor, então aí o Foucault e depois o Bembe vem trazer, olha, esses que não seguem esse valor estão o quê? Designados a não ser o quê? A não ser como esse valor. Portanto, estão descartados da existência. O objetivo é nesse sentido. A aula hoje foi para mostrar como os corpos, nas suas relações, nas suas diversidades, nas suas multiplicidades, estão sendo sobrepostos, disciplinados, na perspectiva ainda de uma herança que vem lá da filosofia antiga, que atua por semelhança. Você padroniza um modelo e vai classificando os corpos de acordo com esse modelo. E aí eu vou deixar uma pergunta só para reflexão. A grande pergunta que o Nietzsche faz para o Platão é: você estabelece um modelo que é atingido com o pensamento, uma ideia perfeita, eterna e imutável. E a partir dela, os corpos são classificados, são perfeitos, menos perfeitos, papapá. A pergunta, Platão, é: quem é que define esse modelo perfeito? Quem é que tem acesso a esse modelo? Porque mesmo essa pessoa tem um corpo que se diferencia. Quem é que estabelece? Como que esse estabelecimento do modelo se efetiva? Essa é a pergunta nietzschiana que eu acho que cabe para toda e qualquer pessoa que pensa a sua ação, ou seja, a sua inserção no coletivo, no meio, na comunidade, porque é a partir dessa pergunta que a gente vai pensar sobre as culturas, sobre o que agir, sobre o que é ser diferente, sobre o que é a diferença. Né? A partir dessa pergunta é que eu consigo fazer uma reflexão ética sobre tudo e entender que a cultura está vinculada à construção do corpo. O corpo é uma expressão cultural. O corpo, ou fazendo uma relação com o processo artístico, o corpo ele tem suas performances culturais, suas performances sociais, que isso tudo é do campo do movimento, da composição e da recomposição. Então é isso, pessoal. Em cultura, pensar o corpo é pensar as questões éticas, né? Agradeço. Até a próxima. Um abraço.